a seguir o livro didático juntamente com aquele livro que está disponível em e-book para vocês, Estatística sem Matemática para Psicologia, tá? Nossos objetivos, então, nós vamos compreender as formas de organização de dados. Então, nós temos dois métodos principais, métodos tabulares e métodos gráficos. Vamos ver as diferentes formas de se organizar e se representar os dados em análises estatísticas. Além disso, vamos discutir sobre a estatística descritiva, perfeito? Pessoal, só para relembrar então, quando eu falo ali sobre variáveis, né, a estatística, ela tem como foco descrever, comparar e relacionar variáveis. Como vocês sabem, nós temos diferentes tipos de variáveis, certo? Nós temos aquelas variáveis que são consideradas quantitativas, né? As variáveis aqui quantitativas. Essas daqui são aquelas que podem ser de duas formas, discretas ou contínuas, tá? Lembrando a diferença, discreta, números inteiros. Por exemplo, nós temos aqui uma variável discreta, idade, certo? Altura, né? Nós temos aqui aqueles números assim que são inteiros. Quando eu falo sobre variável contínua, a variável contínua seriam aqueles números fracionados, né? Então, por exemplo, você tem aqui, eu tinha dado um exemplo aí da questão da temperatura, né? Você tem ali 37,8 graus. Então, assim, seria uma variável contínua. Outro exemplo de variável discreta, número de participantes, né? Número de participantes em uma entrevista. Então, por exemplo, esse número de participantes, deixa eu apagar aqui essas coisas, peraí. Esse número de participantes aqui, você não tem 2 pessoas e meias. São 2 pessoas ou 3, certo? Enquanto contínuo aí são aqueles números mais picadinhos aí. Beleza. Variáveis qualitativas são aquelas, né, que a gente pode chamar aí também de no sentido ali de mais categóricas, então nominais, né? Você pode conseguir classes aqui ordinais, então, por exemplo, a fase do desenvolvimento humano, o grupo de crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Então, você pegaria aquela idade, trabalharia ela numa forma categórica, qualitativa, tá? Isso daqui a gente já discutiu anteriormente. Alguma dúvida nesse sentido, nessa parte? Se tiver, levanta a mãozinha. Se tiver, levanta a mãozinha. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não achei a nota, depois você procura lá. Você fez, amiga, que eu até perguntei se tinha conta. Tá, então vamos lá. Vamos pensar, cachorrinho, para. Estou inspirada nessa disciplina, tá? Vou colocar cachorros em todos os meus slides. Quais as melhores formas de descrever, comparar e relacionar as variáveis? As melhores formas são através de tabelas ou gráficos, tá bom? E aí nós vamos ver diferentes formas de se organizar esses dados. Então, anota aí no seu caderninho, pega aí sua caneta, seu lápis, seu marca-texto. Oi, Gisele, seja bem. Gisele chegou. Vamos lá. Coloca aí, anota aí no seu caderno, 3 formas de organizar
os dados de organização de dados, tá? Dados brutos, rol, amplitude total. Agora, larga a caneta e olha para o slide que eu vou te explicar, tá? Dados brutos. Dados brutos é quando você tem aqueles dados que foram coletados, que foram amostrados, mas ainda não tem organização. Por isso que a gente chama de dado bruto. Ele ainda precisa de ser lapidado, ele precisa de ser refinado, ele precisa de uma organização estatística. Entendeu, computador? Ai, é ruim falar para a tela, gente? Entenderam? Deixa eu ver aqui. Vocês estão aí? Tem alguém vivo? Bate mãozinha para a professora para eu saber que tá dando certo. Ah, beleza. Então tá, vamos lá. Então, ó. Isso é diferente demais, gente. Então, vamos lá. Os dados brutos ainda não foram lapidados, certo? Rol é quando você organiza esses dados em ordem crescente. Então, dá uma olhadinha nesses dois exemplos aqui que eu coloquei, essas duas tabelinhas. Uma amostra de casais é avaliada quanto ao número de filhos, isto é, para cada casal é obtida a seguinte informação: quantos filhos? Então, aqui tem os números de filhos por casal, tá bem? Número de filhos por casal nessa tabela aqui. Preste atenção no seguinte: aqui eu tenho, então, os dados sendo apresentados de forma bruta, tá? Para o primeiro casal tem 4, 6, tem 4 filhos. Lembrem aqui que em relação àquelas variáveis, quando eu penso em quantidade de filhos, seria uma variável quantitativa, o quê? Discreta, né? Tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Vamos lá. Aqui eu tenho os dados brutos. Quando eu falo do rol, é quando você organiza esses dados em ordem crescente. Então, independente de ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto casal que você amostrou, você coloca aqui, ó, em ordem, né? Faz um ranqueamento, faz uma organização crescente do menor para o maior daquelas amostras que foram tomadas. Certo? Então, aqui está a diferença, dados brutos e rol. Amplitude total. A amplitude, pessoal, pensa bem, né? Quando eu falo amplitude, seria a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, a gente vê muito em jornal, por exemplo, fala assim, a questão de clima, né? Hoje nós estamos aqui com uma temperatura de 20 graus, mas a amplitude térmica é muito elevada, com mínimas de 17 graus e máxima de 27. O que quer dizer que essa amplitude total, né, é muito elevada? É porque você tem uma diferença entre a mínima e a máxima muito elevada. Né? Aí em outro local, repara isso, tá bom? Quando você assistir o jornal hoje, você repara nisso. Tem outro local, no Rio de Janeiro, amplitude térmica está com uma baixa amplitude térmica, variando de 18 para 23. Certo? Então, amplitude é a diferença entre o menor e entre o maior e o menor valor observado naquela amostragem. Agora chegou a parte que eu queria, tabela de frequência. Anota isso no seu caderno, porque a bagaça é importante. Tabela de frequência, tá? Anota aí. O que é frequência? Pega aí o marca-texto e marca aí, coloca um asterisco, tá? Caneta vermelha, porque isso é importante. Pega o cafezinho.
Vamos lá. Frequência, né? O que é isso? Se um fenômeno é frequente ou raro, está associado com o número de vezes que aquele fenômeno ocorre. Então, olha aqui, naquele exemplo de números de filhos, números de filhos por casais. Eu tenho aqui X é minha variável, número de filhos. Estão acompanhando, né? Então, eu tenho aqui uma frequência de 5. O que isso significa? 5 casais, 1, 2, 3, 4, 5. 5 casais que foram levantados nessa pesquisa não têm filhos. Em relação a um filho, eu tenho 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casais que foram levantados nessa entrevista, né? A frequência de 7, tem apenas um filho, certo? Tá dando para acompanhar, pessoal? Nesse sentido, você pode trabalhar a frequência de várias formas. Então, nós temos aquilo que nós chamamos de frequência, né, absoluta, que seria esses números aqui. Então, 5, 7, 10, ou ainda aquela frequência que nós chamamos de frequência relativa, quando você faz uma avaliação de porcentagem, que é mais interessante. E aí é uma forma muito eficiente de organização e comparação desses dados que foram contemplados aí, foram amostrados para análise dessa variável. Porque, veja bem, eu tenho que 5, né? Foram 5 casais, que foram aqui amostrados. Mas qual que é a representatividade disso no total? Né? 10% dos casais amostrados não tinham nenhum filho, né? Enquanto 22% tinham 3 filhos. Então, é mais eficaz de se trabalhar com essa comparação, certo? Pessoal, por favor, dá um oi aí. Conseguiu acompanhar o que é frequência? Frequência é importante. Oi, Gisele. Maravilha. Queridos, então, preste atenção. Nós temos diferentes formas de representar essa frequência que foi observada na sua amostra, tá bom? Aqui eu tenho uma tabela, certo? Essa tabela aqui foi organizada com os meus dados aqui, ó, a quantidade de filhos, o número de vezes que foram observados aqui esse fenômeno, né? A frequência que esses casais com os diferentes números de filhos apareceram, a porcentagem, certo? Então, você consegue organizar isso na forma aqui de uma tabela. Mas é muito eficaz também utilizar o quê? Gráficos. Que gracinha, né? Então, vamos ver aqui os gráficos. Olha aqui, eu tenho aqui um exemplo, agora desconsiderando aqueles dados brutos, tá? Eu peguei outros exemplos aqui, mas que ilustrariam mais ou menos a mesma coisa. Eu posso plotar a frequência observada, né, em função do número de filhos e fazer um gráfico que nós chamamos de gráfico de barras. Muito eficaz para você ver essas mudanças, essas oscilações, né, entre as frequências. Por exemplo, aqui fica claro de se observar e muito mais intuitivo do que se estivesse em uma tabela, né? Isso é importante ressaltar, que nessa amostragem aqui não tinha casais com 4 filhos e a maior parte dos casais amostrados tinham 2 filhos.
certo? Outro tipo também de gráfico muito utilizado é o gráfico de seções. Esse gráfico de seções, ele já mostra o quê? A frequência relativa. Enquanto aqui pode mostrar a frequência absoluta, que seriam os números mesmo, né? Então, 7 casais com 2 filhos, 4 casais com 0 filhos, enfim. Aqui você tem uma noção nesse gráfico de seções ou gráfico de pizza, você tem uma noção sobre a representatividade de cada grupo, de cada seção naquele total. Ou seja, 66% não tinham filhos. 26% apenas um filho, certo? Então, só mostrando diferentes formas, mostrando aí diferentes formas de se trabalhar, né, esses dados e conseguir ilustrá-lo. Então, o primeiro, gráfico de barras. Segundo, gráfico de seção, tá? E o terceiro, gráfico de dispersão. O que seria esse gráfico de dispersão? Nós temos só mais 10 minutos aqui, eu vou ter que pausar, tá bom? Mas o que seria esse gráfico de dispersão? O gráfico de dispersão, cada pontinho desse daqui, ó, representa uma amostra. E aí você vê uma tendência naqueles grupos. Nesse caso daqui, estava analisando a questão de duas áreas, uma área rural e um determinado parâmetro em uma área urbana. Veja bem que os pontinhos em verde, que representam a zona urbana, né, eles têm uma tendência, esse tracejado aqui, ó, representa essa tendência de ter uma frequência maior, né, do que esse da zona rural, enquanto a zona rural tem uma queda mais abrupta. Então, enfim, tem uma série de análises, uma série de constatações que são passíveis de serem realizadas a partir da interpretação gráfica, né, utilizando aí os métodos estatísticos. Pessoal, deixa eu ver, tem alguém falando algo aqui comigo. Barras, vamos lá, barras, dispersão e aqui seção, barra, dispersão e gráfico de seção, tá? Ou chamado aí popularmente como gráfico pizza. Essa barra, essa linha, Kelly, para dispersão é para constatação específica? Sim, é uma linha que a gente chama de tendência, tá? Ela vai mostrar a tendência dos gráficos, dos dados. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode ver, né? Porque se você deixasse só as bolinhas sem essa linha de tendência, fica difícil de comparar a organização daqueles dados, tá bem? Então, aqui em vermelho, o que você pode observar? Veja que é mais íngreme, que a inclinação é maior. Tá dando para perceber? Então, olha só, a queda aqui é mais abrupta, enquanto a queda nessa verdinha aqui é mais suave. E, além disso, a frequência, como está embaixo, aqui a vermelhinha, essa frequência aqui começa menor, termina menor, comparado à zona aqui, né, da região aqui em verde, que seria a zona urbana. Então, essa linha é muito importante, porque ela reflete a tendência de organização dos dados. Fui clara? Fui clara, pessoal? Perfeito.
Ótimo. Então, vamos lá. Olha só, gente, por fim, eu vou falar aqui rapidamente do histograma, tá? O histograma nada mais é do que a forma ali de organizar a distribuição de frequências. Mas essa distribuição de frequências, né, cada barra aqui não representa a frequência absoluta, não é um número absoluto. Qual que é a diferença? Porque você pode estar se perguntando, mas peraí, o histograma não é igual àquele gráfico de barra que você mostrou anteriormente? Olha só, nesse gráfico de barras aqui, nós tínhamos a frequência absoluta, ou seja, né, 4 casais não tinham nenhum filho nessa amostragem. Eu estou refletindo aqui os dados que foram amostrados. No histograma, nós trabalhamos com classes de frequência. Cadê? Classes de frequência. Tá? Então, anota aí, se eu tô passando o trem vermelho aqui, é porque isso é importante, minha gente. Classes aqui, ó, de frequência, tá? Você organiza aqueles dados em faixas de frequência. Então, por exemplo, lembra assim, imagina, quando você responde questionários, muitas das vezes aparece assim, esse comportamento você faz raramente, eventualmente, muitas vezes, muito frequentemente, não é? Não tem uns questionários que a gente responde dessa forma? Quando eu falo desse jeito, eu não estou considerando se você se você tem aquele comportamento 1, 2, 3 vezes ou 10 vezes. São classes, tá? São classes de distribuição de frequência. Então, olha só, o histograma é uma forma de organizar, as frequências. É um exemplo aí de gráfico de barra, né? Mas aonde você trabalha a distribuição de frequências em classes, tá? Então, olha só, um exemplo aqui, HDL. Em relação ao colesterol, tá bom? A frequência desse HDL aqui, dessas diferentes classes. Essa primeira aqui, ó, é o HDL variando de 40 a 45. Nessa segunda, de 45 a 50. A terceira, 50 a 55, certo? Então, eu consigo ver que o intervalo com a maior frequência é esse aqui, ó. Essa população amostrada, ela tem aí esse HDL, esse colesterol ruim, predominantemente na faixa de 50 a 55 miligramas por decilitro, né? Então, seria aqui uma forma de dividir essa frequência em classes. O diagrama, então, isso é muito frequente, tá? Isso daqui, ó, coloca um asterisco que histograma é importante, certo? O diagrama de ramo e folha já é algo mais raro de se utilizar, tá? Mas permite visualizar a distribuição sem que se perca os dados originais. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloco uma escala de 0 a 10, e esses numerozinhos aqui, que seriam as folhas, é como se repetisse. Então, olha só, 5, aí coloca a legenda, 5/3, quer dizer 53 meses. 10, barrinha 0, 100 meses. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho duas amostras, uma criança de 8 meses, uma criança de 9 meses. Aqui nessa segunda linha, 11 meses, 17 meses, 17 meses, 19, certo? Para você conseguir observar aqui os dados brutos que estão compondo cada classe. Então, permite visualizar a forma de distribuição, assim como o histograma, né?
permite ver essa tendência de distribuição dos dados, mas sem que se perca os dados originais. Aqui, ó, 8 e 1, 81 meses. 82, 82, 83 e assim por diante. Pessoal, anota as dúvidas aí no caderno, tá? Faz um favor para mim, tira um print aí no seu computador dessa tela aqui, ó, porque vai cair. Eu quero que vocês façam esse exercício. Anota as dúvidas, tá? Tira um print, porque vai cair a conexão e aí eu vou mandar para Marcela outro link para a gente poder discutir. Responde para mim, definição de população, amostra e amostragem e pesquisa a diferença de média, mediana e moda. Eu vou abrir aqui outra aba, anota suas dúvidas aí em relação a histograma, tá? Que aí eu volto em outra sala de reunião com a explicação gráfica do histograma, tirando as dúvidas de vocês, e aí a gente retoma a partir daqui, tá bom? 10 minutinhos e eu vejo vocês. Deu para